Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, hoje a gente vai ver aqui umas coisas dignas de príncipes do inferno, literalmente. Primeiro vou começar com Bolsonaro, o atual presidente e candidato à reeleição, que estourou aí, né, na grande mídia com essa matéria aqui, que foi uma reportagem da UOL que revelou que ele tem mais de 51 imóveis comprados pela família, né, a família Bolsonaro, pagos em dinheiro vivo. Logo no começo da campanha eu já tinha alertado que era muito estranho como eles estavam enriquecendo. Já naquela época eu fiz um vídeo, Bolsonaro Anjo ou Fera. Depois que o vídeo passou de 100 mil eles conseguiram tirar do ar. A perseguição é grande por ambos os lados. E é isso que acontece quando você fala a verdade e não tem as costas quentes com ninguém. Não tem ninguém para te defender. Você fica exposto e atacado por todos. A matéria fala aqui que em valores corrigidos pela inflação, o montante equivale hoje a quase 26 milhões de reais. A Polícia Federal pediu à Justiça Federal para investigar a compra da mansão por ex-mulher do presidente. Por que não vai direto ao presidente? Porque não pode. Só quem pode, qualquer denúncia, qualquer investigação que seja feita, por exemplo, nessa mulher aqui, se fizerem a investigação em cima da ex-mulher dele, né, do presidente Bolsonaro. Se der no nome dele, enquanto ele for presidente, enquanto ele tiver fórum privilegiado, essa investigação precisa ser autorizada pela PGR e não será. Ele já colocou justamente um cara que não investigou ninguém desde que está lá. Isso é o que fazia o Lula bater no peito. Por muito tempo, os petistas diziam também que, olha, pode falar o que quiser do Lula, mas ele é um cara honesto. Lembram disso? Era muito comum a gente ouvir isso. Foi preciso tirar o PT do poder para aí sim aparecer os podres. É a mesma coisa aqui, não tenha dúvida, é a repetição. É o petismo de verde e amarelo. Então eles falam aqui, né, do quase 51 imóveis comprados pela família em dinheiro vivo. Você sabe que é muito estranho, ninguém faz compra com dinheiro vivo, porque eles estão fazendo, e melhor, de onde veio esse dinheiro. Um ponto interessante dessa matéria aqui, segundo essa reportagem da UOL, desde os anos de 1990, né, até os dias atuais, o presidente, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com o uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes do clã Bolsonaro. A matéria é bem extensa, meus irmãos, mas não é o nosso foco aqui. O meu foco aqui é fazer com que vocês entendam por que isso aqui não viraliza, por que isso aqui não tem sequer o poder de fazer o cara perder um ponto de intenção de voto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque hoje esses políticos têm os seus cabos eleitorais virtuais instalados aqui pelas plataformas 24 horas por dia mentindo e distorcendo. Nós temos um flagrante disso aqui, de uma fake news baseada num fato que é totalmente distorcido e que foi desmascarado porque às vezes eles se esquecem que da mesma forma que eles podem mentir e distorcer, as pessoas podem ir atrás dessas mentiras e comprovar que é mentira mesmo. E a Jovem Panos não é de hoje que ela passa o pano, eu venho falando isso pra vocês o tempo todo. É uma rede bolsonarista, aqueles são cabos eleitorais disfarçados de jornalistas, 24 horas por dia, defendendo e lambendo o governo. É como se você estivesse assistindo uma propaganda eleitoral, achando que é jornalismo. Aquilo ali é uma propaganda eleitoral. E aí vocês vão ver junto comigo uma fake news na cara dura. Vamos lá. É porque ontem o presidente, na hora desse embate aí com a jornalista, ele disse, isso não é comentário que se faça, né? Haja como jornalista. E agora viralizou aqui nas redes sociais um vídeo de uma das âncoras que estava presente ali no debate, e no vídeo ela conta o que a jornalista Vera Magalhães disse para ela. Ela disse o seguinte, abro aspas, eu sabia, a Vera Magalhães disse a uma das âncoras, eu sabia que ele iria ficar nervoso. Eu fiz de propósito para mostrar quem ele é. Então isso é jornalismo? Prefeito. E ela falou para mim assim, eu sabia que ele ia ficar nervoso. Eu fiz até de propósito para mostrar quem ele é. O mais quente do debate, claro, que foi quando Simone Tebet e Bolsonaro se enfrentaram. E ela falou assim, eu não tenho medo de você. E eu vou te confessar uma coisa, eu conversei com ela logo na sequência, e ela falou pra mim assim, eu sabia que ele ia ficar nervoso, eu fiz até de propósito, pra mostrar quem ele é. Contra fatos não há argumento, meus irmãos, o papel deles é esse mesmo. Existiu a conversa sim, mas distorcendo um detalhe, você consegue dar o sentido que você quer. Então é isso que a gente pode esperar dessas mídias, tanto de um lado como de outro. Pra gente não esquecer, e é sempre bom colocar, né, bem destacado aqui, porque quando você fala mal do Bolsonaro, parece que você apoia Lula. Se você ler nos comentários, alguns nem vão esperar e escutar tudo que a gente tem a dizer. Já devem ter saído do vídeo, beleza.
Quem perde é essas pessoas mesmas, intolerantes e que não sabem raciocinar. Mas para deixar claro que pior ainda do que tudo isso é o PT, eu quero relembrar o governo Dilma, que hoje o Lula quer fazer de conta que não existiu. Olha, qualquer coisa que for para questionar do governo Dilma, vocês perguntam à própria Dilma. Essa está sendo a saidinha do Lula. Por que ele está fazendo isso? Porque é indefensável o governo dela. Tudo que ele aprontou, tudo que ele fez de ilícito, foi como se fosse uma bomba relógio para explodir no governo dela. Por isso mesmo é que ele não quis voltar. Ao passar os primeiros 4 anos da Dilma, Lula poderia ter voltado, mas ele não voltou porque ele sabia que o paviozinho das bombas estava já no final. Então ele ficou na dele, ficou quietinho para tentar se sair. Mas vamos lembrar aqui dos financiamentos, o nosso dinheiro brasileiro para onde estava indo na época daquele governo, que nada mais era do que a continuação do próprio governo Lula. É com grande alegria que venho a Cuba pela segunda vez como presidenta do Brasil. Laços profundos unem nossos países. O Brasil orgulha-se por associar-se a Cuba neste que é o primeiro porto terminal de contêineres do Caribe. Nós financiamos por meio do BNDES, nesta primeira etapa, 802 milhões de dólares em bens e serviços. Na segunda etapa, vamos financiar 290 milhões de dólares para a implantação da Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel, que se tornará peça-chave na promoção do desenvolvimento econômico cubano. Muito obrigado a todos. Então, meus irmãos, você vendo uma coisa dessa, né? Dinheiro nosso, sofrido, tirando a condição do próprio país para mandar para outro, sendo que o Brasil é um país que tem muita carência, as pessoas literalmente estão abandonadas, ruas esburacadas, falta hospital, falta médicos, falta medicação, alimento até, e eles tinham a coragem de mandar esse dinheiro para fora. Então, meus irmãos, as pessoas precisam entender isso, que esses velhos políticos não prestam, literalmente não prestam. Quando fala-se mal de Lula e Bolsonaro, a pessoa já pensa, então você é cirista. O Ciro é o cara que deu o golpe fatal na Gungel. Mesmo assim quer dar uma de nacionalista, de protetor da nação. Nunca foi e nunca será. Ele era um dos membros do Fórum de São Paulo, fazia parte disso aí que você ouviu agora. Uma grande pátria, que o Cabo Daciolo, outro também que saiu do rumo, mas que denunciou ele na cara dele e falou, né, da pátria mãe. Nas palavras dele, a famosa e ridicularizada o sal. Mas aquilo ali existia. E como mentira tem perna curta, meus irmãos, agora ele discursando para a elite, porque Ciro é elitista. Ele é aquele velho coroné querendo se modernizar. Colocou lá no programa dele Ciro Games, né? Arranjou uma mulher jovem para parecer que ele é um cara jovem. Mas isso é um coroné tentando se modernizar, tentando passar para o povo essa ideia. Mas o que ele é fica claro nas atitudes dele, basta tirar ele um pouquinho do sério, que ele já vem com os argumentos de coroné mesmo, as ações de coroné, e o que ele pensa fica claro aqui, quando ele está discutindo para a elite. Esquecendo-se que hoje existe internet e que essas coisas que antes eles faziam e o povo não ficava sabendo, cidadão comum como eu e você não ficava sabendo, hoje nós estamos sabendo. Vamos ver um trechinho aqui. Caetano, por favor. Que dele? Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Obrigado. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi. Na verdade é um comício, né? mas um comício para a gente preparado. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Esse é o serviço exatamente. pesado. Eu acho que aqui nós tivemos um ambiente em que você pôde expor, né, essa sua metodologia, né, disruptiva, né, desses modelos que nós temos. Perguntado sobre isso, ele disse que é porque hoje tudo se faz mimimi. Ele acha que isso aqui é mimimi. Ele, como candidato de uma nação que infelizmente as pessoas são pobres por culpa de homens como ele mesmo, que na favela as pessoas não têm condição de compreender. E tem sim, tem muita gente na favela que dá aula inclusive, que ajuda a formar profissionais, mais capacitados até do que ele, e que vivem em condições precárias. Não é nenhum nem dois, são vários que tem dentro da favela. Tem muito analfabetismo sim, também, por conta de políticos como ele, mas muitas pessoas inteligentes. Então um homem que trata assim os pobres, pensa isso dos pobres, merece ser presidente, meu irmão, ainda mais tendo o currículo que ele teve. Trabalhou com Fernando Henrique, um homem que ajudou a quebrar essa nação, trabalhou com o próprio Lula, afirmou em alto e bom som que receberia a Polícia Federal na bala, queria montar um tipo de operação para resgatar o Lula. Esse é o Ciro Gomes, que vem aí dando uma de democrática, de respeitador, de defensor da família,
Ao mesmo tempo, né, que defende a família, ele também defende a agenda colorida. Então, meus irmãos, não caiam nessa. Esses políticos velhos que estão aí, infelizmente, eu tenho dito isso em outros vídeos, não sei qual é a ordem que está indo desses vídeos, mas em um dos nossos vídeos recentes também eu falei justamente isso, que esse é o pior quadro de políticos que a gente já teve na vida. Em outras eleições, a gente sempre teve um, né, que era meio fora da caixa. Era Enéas, era o Levi Fidelix, que pelo menos era um pouquinho mais diferente, mas nessa o negócio realmente tá feio, meu irmão. Tá triste o negócio. Independente, meus irmãos, do que vai acontecer, porque qualquer uma das escolhas que tá aí, principalmente as duas que estão na frente, no caso Lula e Bolsonaro, em terceiro Ciro, qualquer uma dessas três, a situação é terrível, e também é terrível com os outros, que só se acontecesse um milagre também ainda seria ruim. Então, se essa é a realidade, qual é a proposta, Davi? Falou mal de todos, tá certo. Qual é a proposta? A proposta é que você fique atento. A proposta é que, assim que o gado fizer a sua escolha, você procure as redes sociais desses homens. E fique de olho, meu irmão. Você, a partir de agora, vai ter a obrigação de saber o que é que está sendo proposto e ficar cobrando, mandando e-mail diretamente para esses caras. Repito, eles agora querem ser famosinhos nas redes sociais. Então, é por aí mesmo que você pode cobrar. O brasileiro tem que estar pronto para protestar. Do contrário, meus irmãos, o bicho vai pegar literalmente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Gostaria de saber muito a tua opinião. A gente solta 2 vídeos aqui por dia, um às 5 da tarde, outro às 7h30 da manhã. Eu espero sempre vocês, tá certo, meus irmãos? E agradeço a cada membro desse canal. Quem puder se tornar membro também se torne. Isso ajuda muito o engajamento e o alcance do canal, porque não está nada fácil, meus irmãos. Principalmente que a gente ainda está se recuperando de um strike, né? Então a situação é bem difícil e eu preciso muito de vocês. Compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas, vamos ajudar a fazer as pessoas a criar pelo menos um senso de questionamento e ficarem numa posição de cobrança mesmo desses políticos, que é para isso que eles servem, simplesmente para serem cobrados como empregados que são. Tá certo, meus irmãos? Então é isso, fiquem todos com Deus, fico agradecido demais a sua presença, um abraço e fui!